precisa tem que seguir a literatura, fazer uma boa gestão. Pois bem, pessoal, estamos de volta aí para fechar a nossa série que conecta balanço, DRE e fluxo de caixa em uma empresa. Estamos falando aqui mais de posto de combustível, mas a verdade é que esse material ele serve para qualquer negócio. Verdade, Arlindo. A gente está seguindo essa série aqui nessa busca de encontrar o caminho do meu dinheiro, né? Descobrir onde é que finalmente está o dinheiro. Exatamente. Né? Chegou o episódio onde a gente vai responder a pergunta de $1 milhão. Finalmente a gente chegou no caminho agora de mostrar para vocês como é que a gente consegue saber aonde foi parar o dinheiro que a gente teve. Tivemos resultado, deu lucro. Perfeito. Mas e onde é que foi parar esse dinheiro, né? Pois bem, então vamos pessoal, continuar com o nosso amigo Arlindo aqui, vai começar a projetar aqui, vamos continuar nossas anotações aqui na tela e encaminhar para vocês essa compreensão dessa resposta. Perfeito. Então, pessoal, vamos lá. Fazendo uma breve recapitulação aí dos últimos episódios que a gente teve, a gente já está falando desse conteúdo de finanças propriamente dito há 4 episódios, né? O primeiro episódio lá atrás foi mais uma história minha de Robson, né? Mas 4 episódios falando só de finanças. Tá? E a gente, fazendo uma breve recapitulação, a gente aprendeu o que era uma DRE, a gente aprendeu a fazer cálculos importantes em relação à DRE, como por exemplo margem bruta, margem líquida, assim por diante. Depois a gente aprendeu o que era um balanço patrimonial, tá? Como que ele se comporta, a gente deu um exemplo aqui de um posto saindo do zero para até o primeiro mês de venda, para a gente ver como o balanço mostra para a gente a necessidade de capital de giro do negócio. E a gente vem prometendo, durante todos esses episódios, que a gente vai fazer a conexão entre essas duas ferramentas de gestão para a gente conseguir ver o caminho, justamente, que Robson falou, o caminho do dinheiro, do lucro, que a DRE mostra, até a geração de caixa. E, para isso, a gente fez 4 episódios justamente porque a gente precisa, para entender o caminho do dinheiro, a gente precisa primeiro da DRE, que vai mostrar o quanto de lucro o meu negócio deu, e a gente vai precisar também do balanço, que ele vai mostrar os movimentos de caixa do negócio, que nem sempre estão relacionados à DRE. Então, quando eu junto essas duas ferramentas, eu consigo partir do meu lucro líquido, que a DRE informa que eu tive, até o fluxo de caixa livre, que é justamente o quanto aumentou ou diminuiu o dinheiro na conta bancária do seu negócio, tá? Que é o DFC, né? Exatamente, o demonstrativo de fluxo de caixa. Para ser mais tecnicalista ainda, a gente vai fazer um demonstrativo de fluxo de caixa pelo método indireto. Sim. Método indireto porque a gente parte do lucro até o fluxo de caixa livre. O método direto, você olha entradas e saídas diretamente. Aqui a gente faz um caminho indireto para sair do lucro e chegar na minha geração de caixa, mas acho que isso é técnico demais, fica aí para quem tiver interesse pesquisar. Demonstrativo de fluxo de caixa pelo método direto e indireto, que é o que a gente vai tratar. Antigamente era conhecido como DOAR, né? Demonstrativo de origem e aplicação de recursos. E aplicação de recursos. Passou a gente ir para essa biblioteca do DFC. Queria abrir um parêntese porque no sistema, no BitClick, a ferramenta que a gente aqui na Redsoft entrega de fazer essa gestão com esses dados, né? Essa compreensão do que a gente vem apresentando aqui, a gente vai mais à frente, vai apresentar para vocês em alguma trajetória de como você consegue operar dentro dele e ter grande parte dessas informações que a gente tem apresentado aqui, fazer uma experiência no sistema. Perfeito. Em algum episódio mais à frente. A gente, como usuário assíduo do BitClick, Robson, a gente é cliente de vocês há não sei quantos anos já, certamente mais de 2 décadas, e lá eu coincidentemente estava fazendo essa análise do demonstrativo de fluxo de caixa pelo método indireto do nosso negócio ontem. E 100%, literalmente 100% das informações que vão para essa minha planilha, onde a gente monta lá o método, o fluxo de caixa, vem do sistema. Não tem nem um pingo que é assim, não, isso aqui é um ajuste que eu faço na mão. Uma planilha separada, uma um planilha documento à parte, um controle paralelo que eu junto com a informação do sistema. Robson, 0. 100% do dado vem do sistema. Aí eu puxo o dado do sistema, obviamente organizo ele de uma forma para ficar visualmente mais fácil de interpretar,
mas 100% do dado vem do sistema. E isso é bonito de ver, Arlindo, porque isso aí é um resultado de gestão. Sistema é ferramenta. Sistema é ferramenta. A gente vende ferramenta, a gente entrega ferramenta e, obviamente, você pode chegar no seu resultado com um carro melhor ou um carro pior. Talvez você não consiga chegar com a mesma performance, com a mesma velocidade, ou o resultado vale a pena. Mas gestão é isso. É você conseguir usar as ferramentas que tem, as pessoas que tem e conseguir ter um objetivo atingido, que é o estratégico, que é aquela coisa que você faz todo ano para seguir. Isso aí é um mérito de gestão. Parabéns. Eu agradeço por estar usando a nossa ferramenta nessa conquista, mas é um mérito importante seu, da equipe, que conquista essa perspectiva. E a gente tem que fazer realmente o mérito de verdade é de Regina, que começou essa caminhada lá atrás de sistema. Eu lembro, eu não estava na empresa na época, né, mas ela me conta que quando a gente Pichilau, implantou o B2Click, a gente era um dos primeiros no mercado que estava operando com o sistema, o pessoal ainda operava muito na mão. Então assim, hoje a gente, né, eu e o time, a gente está só continuando uma caminhada de gestão que foi plantada a semente lá atrás. Pois bem, então, a Regina, quem não sabe, é minha mãe, é a presidente da empresa e quem começou aí toda essa jornada de gestão. Pois bem, vamos lá. Um abraço para dona Regina. Pois bem, pessoal, indo aqui para o material, eu vou começar fazendo uma DRE muito rapidamente, não vou me estender, porque a gente já cobriu isso em vídeos anteriores, para a gente chegar aqui no lucro, tá? Vocês vão lembrar, quem assistiu o episódio anterior, que a gente tinha um posto no nosso exemplo que vendia 120 mil litros a 6,50. Tá? Lembrando mais uma vez que números aqui hipotéticos, margem hipotéticas, o foco aqui é usar números redondos para facilitar a conta. Não existe juízo de valor aqui, se essa margem é boa ou é ruim, é só um número para a gente exemplificar. Então, esse exemplo aqui é o mesmo exemplo do episódio anterior, tá? Onde a gente tinha esse posto que vendia 120 mil litros. Então, 120 mil a 6,50, a gente tem aí um posto com a receita de 780 mil. Com essa margem, a gente tem um CMV, um custo da mercadoria vendida de 720 mil, que vai me render um lucro bruto de 60 mil reais. Se eu faço a conta aqui, eu chego justamente nessa margem por litro. Eita, que seta feia, né? Chego por uma margem por litro de 50 centavos. Então a gente parte daí. A nossa DRE, eu chego no meu lucro bruto e já posso passar aqui para a linha das despesas. Né? Despesas não, na verdade. A gente está aqui falando agora das despesas variáveis. Tá? Por que despesas variáveis? Despesas variáveis são aquelas despesas que andam junto com a minha venda. Elas são indissociáveis à venda. Então, por exemplo, você não consegue vender combustível sem você colocar produto no seu tanque. É indissociável da venda o custo de transportar o combustível da base até o seu posto. Então, a despesa de frete ela é considerada uma despesa variável, porque ela varia de acordo com a venda. Mesma coisa aqui, taxa de cartão. Obviamente, para aquele grupo, para as vendas que são realizadas nos cartões, você não consegue vender sem pagar a taxa. Então, é considerada também uma despesa variável, uma despesa que varia de acordo com a minha venda. Então eu chego aqui, Robson, num conceito interessante que a gente cobriu nos primeiros episódios, que é a margem de contribuição. Por que a margem de contribuição é importante? Só recapitulando. Tem muito revendedor que está acostumado a tomar decisões pensando só na margem bruta. Por exemplo, eu vendo 100 mil litros, compro a R$6,50, compro a R$6, vendo a R$6,50, então me dá uma margem de 50 centavos e com esses 50 centavos, em vez de 100 mil litros, eu consigo ter aí 50 mil reais para pagar minhas contas. E tomo decisão em cima disso. Mas, na verdade, você não tem 50 mil reais para pagar suas contas. Nesse exemplo, nessa conta de padeiro aqui. Por quê? Você não consegue se livrar do frete e você não consegue se livrar da taxa de cartão. Então, trazendo para o exemplo que está em tela aí, na verdade, o dinheiro disponível para pagar suas contas é o dinheiro da margem de contribuição. Então, é por isso que é importante. Revendedor, você que está me escutando aí, não faça a conta olhando preço de compra versus preço de venda. Bote pelo menos o frete na conta. Integre o valor do frete ao seu custo. Então, assim, se você vende a 6,50
e compra 6 e o seu frete é 5 centavos, então na verdade faça a conta em cima de 45 centavos de margem e não de 50 centavos de margem, porque, mais uma vez, você não consegue se livrar do frete. É um custo que você vai ter para cada litro que você vender, é 1 litro. Perfeito. O equivalente, né, 1 litro de frete que você vai pagar. Então, como a gente mostrou também, a conta é bem mais ampla, né? Realmente a gente está simplificando para facilitar a compreensão, mas aí temos os impostos, provisões, uma série de custos que vão fazer a gente chegar numa margem de contribuição bem inferior ao que a gente tem bruta, né? Exato. Né? Em combustível, a gente não está tão acostumado a olhar impostos sobre a venda, porque no combustível é tudo monofásico, né? Já é recolhido o imposto lá no começo da cadeia na refinaria, então no negócio de combustível a gente não está tão acostumado. Mas, por exemplo, quem opera conveniência tem isso muito presente. Você tem impostos que você tem que pagar ali diretamente na venda, né? ICMS, por exemplo. Então, assim, ele integra também a sua despesa variável. Né? Só fica o imposto de renda e a CSLL que... Pois bem, então, voltando aqui para a tela, a gente parte aí, né? A gente tem 45 mil para pagar nossas contas, a gente avança aqui nessa nossa DRE falando de despesas, tá? Então, suponha aí que eu tenho despesas com pessoal na ordem de 17 mil, aluguel 7 mil, demais despesas, B2Click, alguma coisa de marketing que você faz, a manutenção de um equipamento, enfim, despesas diversas aí na ordem de 5 mil reais, que vão te dar um lucro operacional de 16 mil reais. Lucro operacional, por quê? Ou EBITDA, né? Por que EBITDA? EBITDA é um nome que costuma se falar no mercado, é uma sigla em inglês, né, que em tradução livre aí significa lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, ou LAGIDA. LAGIDA em português, EBITDA em inglês. O mercado está acostumado a usar, mas nada mais é do que o lucro operacional. É o lucro antes de você pagar os juros, antes de pagar impostos, antes de tirar depreciação e amortização. Literalmente é isso, tá? Então, basicamente, ele mostra aí a capacidade do seu negócio de gerar resultado através da operação corrente, né? A operação do dia a dia. Tá? Então, no nosso negócio aqui, nesse exemplo, 16 mil reais, suponha aí 4 mil reais de imposto de renda. Contadores que estiverem assistindo, por favor, me perdoe aí, eu sei que essa alíquota aí não está correta, se você for fazer na ponta do lápis vai dar um número diferente, mas aqui é para simplicidade de cálculo, tá? Então, nosso negócio aqui deixa um lucro líquido de 12 mil reais. Aí chega a tal da pergunta de $1 milhão. Tá, mas isso vai virar dinheiro no meu bolso? Então, vamos aqui, sem mais delongas, para o próximo slide, onde a gente vai fazer justamente o tal do fluxo de caixa pelo método indireto. E a gente vai se aprofundar um pouco aqui, tá? Não se espantem com esse tanto de informação na tela, a gente vai cobrir bem no detalhe esse slide aqui, pessoal. Então vamos lá, a gente parte do lucro líquido e a gente quer saber, tá, mas esse lucro ele vai virar dinheiro no nosso bolso? O que é dinheiro no bolso? É aumentar o dinheiro na conta bancária, né? Se eu lucrei 12, deveria aumentar 12 no meu banco. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. O revendedor está acostumado a se deparar com isso, né? Quando a gente tem, por exemplo, chegou, eu tive um aumento de preço. Todo mundo sabe que quando aumenta preço no negócio de combustível, o seu negócio pede mais capital, porque você já não consegue repor o seu estoque com o valor das suas vendas. Você tem que botar mais dinheiro para repor, porque o combustível aumentou. Então, vamos falar aqui primeiro de variação de contas a receber. Qual que é o impacto dessa conta na minha capacidade de geração de fluxo de caixa? Eu vou relembrar aqui rapidamente o episódio anterior, e é importante que todos tenham assistido, tá? Esse episódio aqui, ele precisa que você tenha assistido o episódio anterior. E a gente viu no episódio anterior, Robson, que para eu ter dinheiro a receber no meu negócio, eu preciso injetar dinheiro no negócio. Mas como assim? Porque veja, se você tem dinheiro a receber, isso se traduz em você entregou o produto para o seu cliente e em troca desse produto, em vez de receber dinheiro, você recebeu uma promessa de pagamento. Mas, após entregar esse produto para o seu cliente, você precisa repor. Combustível é reposição. Toda venda tem que ser reposta. Então,
você repôs o estoque que você entregou para o seu cliente com o dinheiro do próprio bolso e não com o dinheiro da venda. Porque o seu cliente vai lhe pagar no futuro, então o cartão de crédito vai lhe pagar no futuro. Então, ter dinheiro a receber custa dinheiro, justamente por essa história que você repõe o estoque da venda, não com o dinheiro da venda, mas sim com o dinheiro de outro local. Até porque é a natureza do varejo, né? O varejo depende de ter o produto, você precisa ter o produto para você conseguir vender. Se você vender o produto e você não repôs, você está deixando de ganhar porque não tem aquele produto para entregar para quem está disponível. O próximo cliente. Né? Próximo cliente. Então, é bem importante, no episódio anterior a gente cobre em detalhe esse conceito do porquê contas a receber custa dinheiro, tá? E nesse nosso exemplo aqui, o exemplo onde a gente fechou o episódio anterior, a gente viu que um posto de 120 mil litros que vende metade das suas vendas no crédito, cartão de crédito, para receber em 30 dias, isso aqui sem considerar parcelamento, tá? Só imaginando aí que você vende tudo no cartão de crédito à vista, né, para receber com 30 dias, ele chega no final do mês com 390 mil reais a receber da adquirente de cartão. E naturalmente, se você tem 390 mil a receber, é mais uma vez aquela história. Eu só tenho a receber porque eu entreguei esse produto para o meu cliente. Entreguei esse produto para o meu cliente e repus com o dinheiro do bolso e não com o dinheiro da venda, tá? Deixa eu tentar alterar aqui a cor do meu lápis. Consegui. Né? Vamos avançar aqui na nossa tabela. Então, falamos que o meu contas a receber consumiu caixa aí na ordem de 390 mil reais, porque eu entreguei esse produto e repus com o dinheiro do bolso, então consumiu caixa do sócio, precisei aportar esse dinheiro. Mesma coisa meu estoque, né? Se eu quero rodar meu negócio com 90 mil reais de estoque, que nesse exemplo aqui, Robson, é mais ou menos 2 dias de estoque, 2 a 3 dias de estoque, eu preciso ter sempre aproximadamente 90 mil reais em estoque. E naturalmente eu precisei aportar o dinheiro no negócio para que o posto comprasse, né, a minha empresa comprasse esse estoque. Então houve consumo de caixa. Houve consumo de caixa porque meu estoque aumentou. Então, meu contas a receber aumentou, porque no começo era 0, porque a gente estava abrindo um posto e foi para 390 mil. E meu estoque também aumentou, porque no início era 0 e foi para 90 mil. Tá? Então, a gente entende bem, e a gente fala isso em detalhe no episódio anterior, que aumento de contas a receber consome caixa. E aumento de estoque também consome caixa. Então, no nosso negócio aqui, a gente tem aí 480 mil reais, né, somando esses dois valores, de consumo de caixa só para eu poder ter esse produto fixo no meu estoque ali, sempre mantendo esse estoque na ordem de 90 mil e ter esse valor a receber. Para eu ter esse valor a receber e para ter esse produto ali girando no meu estoque, de eu ter continuamente 90 mil em estoque, eu precisei de 390 mil reais. Né? Meu negócio consumiu 390 com 90, 480 mil reais. Mas tem o outro lado dessa conta, que é justamente o meu contas a pagar. Então a gente viu, Robson, que no nosso negócio, para a gente ter contas a receber e a gente ter estoque, a gente explorou isso em detalhe no episódio anterior, a gente precisa aportar recursos. Né? Então no nosso exemplo aqui, a gente tem 390 mil reais de demanda de recurso de contas a receber, 90 mil reais de demanda de recurso de estoque. E em contrapartida, a gente viu que quando eu tenho contas a pagar com o meu fornecedor, né, isso significa que o meu fornecedor ele aportou ativo no meu negócio. Mas de que forma isso? Né? Significa que eu tenho produto no meu estoque, o fornecedor aportou produto no meu estoque, mas em troca disso, em vez de eu entregar caixa para ele, eu entreguei uma promessa de pagamento. Então significa que quem aumentou o ativo do meu negócio não fui eu, foi o fornecedor. Então isso gera o meu contas a pagar. E por que a gente está olhando o contas a pagar aqui como positivo, né? Como gerando caixa, em vez de consumindo caixa? Porque justamente
com esse estoque que o fornecedor aportou no meu negócio, eu vou conseguir vender e gerar caixa através dessa venda. Ou seja, é um ativo que eu tenho para girar que eu não precisei de caixa para comprar. Então, por isso que quando o meu contas a pagar aumenta, né, quando eu tenho estoque aportado no meu negócio em troca de uma promessa de pagamento e não em troca de caixa, eu gero caixa. Gero caixa no sentido de que eu deixei de usar caixa. Então, quando aumenta o meu contas a pagar, e que de fato era zero, e passou a ser 48 mil, que é o equivalente aí, nesse nosso exemplo, a 2 dias de prazo, tá? Eu gerei caixa. Então, se eu for fazer essa conta aqui, então meu negócio ele gerou 12 mil reais de caixa através do lucro da minha operação. Da DRE. Exatamente, que vem da DRE. Esse meu negócio consumiu 390 mil reais de caixa por conta do meu contas a receber. Ele consumiu 90 mil reais de caixa por conta do meu aumento de estoque, justamente que eu tenho aquele estoque fixo que fica rodando no meu posto. E o meu negócio ele gerou 48 mil reais de caixa justamente porque o fornecedor aportou estoque no meu produto sem eu precisar desembolsar caixa em troca disso. Tá? Quando eu somo tudo isso, eu chego em um consumo de caixa de 420 mil reais. Mas como consumo de caixa? Como pode isso? Eu não vi esses 420 mil reais saindo do meu negócio. De fato, porque quem está assistindo aí, que assistiu o episódio anterior, vai lembrar que a gente precisou aportar caixa no nosso negócio várias vezes ao longo dos primeiros 30 dias de operação para conseguir pagar nossas contas. Então, o meu negócio, ele consumiu 420 mil reais, mas eu tive que aportar o sócio, nós dois que nos associamos para tocar esse negócio, a gente teve que aportar 470 mil reais para manter esse negócio de pé durante o primeiro mês de operação. Então, quando eu somo esses dois, tá, eu tenho aí um consumo de caixa, né, de 50 mil reais, tá, quando eu coloco isso tudo na conta. Então, eu gerei caixa para o meu negócio da ordem de... eu gerei caixa através de aporte da ordem de 470 mil reais, tá? E eu consumi caixa da ordem de 420 mil reais por conta da minha operação, do que a gente acabou de falar aqui. Então, pessoal, o ponto importante aqui para a gente falar, quando a gente fala em torno de fluxo de caixa livre, é o seguinte, é o conceito de que eu tenho no meu negócio a geração de caixa operacional, que ela é o meu lucro líquido e a variação das contas do meu balanço, que é o que a gente acabou de falar. Variação do meu contas a receber, a variação do meu estoque, a variação do meu contas a pagar, e isso gera o meu fluxo de caixa operacional. Tá? O meu fluxo de caixa operacional, eu somo ele com o meu fluxo de caixa de investimentos. O fluxo de caixa de investimento é o quê? Ah, eu comprei uma bomba, então eu consumi caixa por conta disso. Ou então eu vendi uma bomba, eu gerei caixa através disso. Então eu somo ali com o meu fluxo de caixa de investimentos. E por que eu tenho que somar ou subtrair? Justamente porque venda de ativo e compra de ativo não entra na minha DRE. A DRE não mostra essa operação. Afeta a caixa, mas não gera resultado. Exatamente. Você vender um ativo é uma pura movimentação econômica que envolve o desfazimento de um em detrimento da entrada no outro, né? Então, exatamente. Tem diversas operações que não operam caixa. E aí, nesse resumo, a gente consegue ver essas diferenças, né? Exatamente. Onde é que foi afetado. Perfeito. Né? E eu tenho também o meu fluxo de caixa de financiamento, que é quem aporta ou retira dinheiro do meu negócio. Então perceba, por exemplo, aqui, se o sócio aportou o dinheiro do negócio,
ele está financiando o negócio está devendo agora ao sócio, dinheiro que o sócio aportou. Se eu tomo empréstimo num banco, isso aumenta o meu caixa e eu passo a dever ao sócio. Do mesmo jeito, se eu distribuo dividendos para o sócio, é como se eu estivesse pagando a minha dívida com o sócio. Então, estou pagando a minha dívida, eu retiro, né? Eu tenho um fluxo de caixa negativo. E do mesmo jeito, se eu pagar um financiamento, eu retiro, eu tenho um fluxo de caixa negativo. Então, no nosso negócio aqui, a gente teve um consumo de caixa livre da ordem de 50 mil reais. Então, a gente gera aí, a gente consome 420 mil reais de caixa na operação, como a gente acabou de passar. A gente aportou ao longo desses primeiros 30 dias no negócio 470 mil e a gente gera aqui um caixa de mais 50 mil reais. Peço perdão aí, o sinal estava trocado, né? Eu fico aí com mais 50 mil reais aqui de geração de caixa, porque eu começo o nosso negócio com R$0 de caixa, a gente aportou primeiro 100 mil, quem lembrar aí do exemplo do episódio anterior, depois a gente teve que ir aportando mais e mais e mais, e eu finalizei o primeiro mês de operação com 50 mil reais em caixa. E a gente consegue ver isso de forma muito clara aqui. Então, deixa eu apagar essa parte da tela. Apagar aqui meus rabiscos. Então, o dia zero, a gente estava com R$0 de caixa, a gente aportou 100 mil reais no nosso negócio, mas começamos com zero, né? Aportamos 100 mil e a gente termina o primeiro mês de operação com um ativo muito maior, né? Um ativo aí da ordem de 530 mil reais. Eu tenho um volume relevante de ativo sendo financiado pelo sócio, né? Da ordem aí de 470 mil reais. Eu tenho uma parte desse ativo sendo financiado pelo próprio lucro do negócio, que a gente viu na DRE agora há pouco. Eu tenho uma parte desse ativo sendo financiado pelo meu fornecedor, porque ele me entrega produto em troca de uma promessa de pagamento. Então, parte desse ativo que está dentro da minha empresa, na verdade, é dele, porque se a gente for liquidar o negócio, eu vou ter que pagar ele, né? Ele vai ser dono, de certa forma, de uma parte do ativo da minha empresa. E a gente finaliza, aqui é o ponto importante, com 50 mil reais de caixa. Então, a gente tem uma geração aí, corrigir mais uma vez aqui o símbolo, tem uma geração de caixa de 50 mil reais. Justamente porque eu consumi caixa na operação, né? Eu dei 12 mil reais de lucro, consumi um volume relevante de caixa na operação para financiar esse meu contas a receber e esse meu estoque. Então eu tive uma geração de caixa operacional negativa, né? Um consumo de caixa operacional negativo, mas eu compensei com aporte dos sócios, né? A gente teve que aportar 470 mil reais aí. Então, Robson, fechando a pergunta de $1 milhão, qual é o caminho do lucro até a geração de caixa? A gente viu aqui claramente na tela que eu fechei com 50 mil reais de caixa a minha operação, apesar de só ter dado 12 mil reais de lucro, mas isso só foi possível porque eu aportei, nós na verdade que éramos sócios nessa operação, aportamos 470 mil reais, 12 mil reais veio do lucro e 48 mil reais veio do fornecedor. Então a mensagem final aqui para a gente arrematar esses 5 episódios, né, falando de finanças, e eu sei que é um tema meio árido, né? Um tema que a gente tem que digerir ele com calma, porque pode se tornar complexo. A mensagem aqui é o seguinte: a gente está acostumado a olhar a DRE e pensar que a DRE ela mostra o quanto de dinheiro entrou no meu bolso, porque o lucro líquido eu acho que ele vira caixa, né? Ele vira dinheiro no bolso do sócio. Mas a gente viu claramente aqui que eu tive movimentos extra DRE, vamos dizer assim, de consumo e de geração de caixa que foram muito superiores ao lucro do negócio. Tanto que a gente começa com a DRE, um lucro de 12 mil reais, e eu fecho com um caixa de 50 mil, mas eu tive movimentos aí no meio da ordem de 400 mil, 500 mil reais, que foi o aporte de sócio que a gente teve que fazer, e o consumo
de caixa do negócio. Por isso que, para eu entender qual é o caminho do dinheiro, eu preciso olhar a DRE, olhar balanço, juntar os dois para fazer justamente o meu demonstrativo de fluxo de caixa. Arlindo, no resumo técnico, o que variou do meu dinheiro? Poderíamos dizer que é a variação do fluxo de caixa operacional. Do fluxo de caixa de investimentos. O resumo do fluxo de caixa operacional, poderíamos dizer que seria a variação dos investimentos, a variação dos financiamentos e a variação do fluxo de caixa operacional, das contas operacionais. E aí, pessoal, Arlindo, mas eu não tenho uma contabilidade ainda tão sofisticada, não tenho meus números tão bem controlados, mas eu quero fazer esse tipo de gestão. O que é que eu devo fazer? Vamos colocar na tela aí novamente, tá? O que é que você tem que fazer, pessoal? Para sair daqui... Aquele que está pensando assim, poxa, eu não sou tão perito com esses números, exato, tenho uma dificuldade, mas aí tem jeito. Eu quero sair daqui fazendo alguma coisa, eu quero sair daqui olhando para isso. O que é que você vai fazer? Todo mês, dia 31, dia 30, o último dia de cada mês, você vai pegar todos os seus cartões, todos os seus boletos, todos os seus cartões frota e vai anotar, registrar numa planilha quanto que você tem a receber. Então, quanto você tem a vencer. Não vem tanto vencido quanto a vencer. Recebido não, mas quanto que você tem a receber. De tudo que você tem de venda. Boleto de cliente faturado, cheque, cartão de crédito, cartão frota. Tudo que você tem a receber de cartões. Anote. Registre esse número. Todo final do mês, anote quanto você tem em estoque. Em reais. Então você tem lá 50 mil litros em estoque, seu sistema vai lhe dar qual que é o preço médio de custo ali daquele estoque, você vai fazer a conta o quanto que tem em reais. E todo mês você vai anotar o quanto que você tem de boletos em aberto de fornecedor. Todo mês. Tanto de combustível quanto de outros produtos. Tá? Então, e aqui eu estou falando fornecedor de produto de revenda. Tá? E todo mês você vai anotar isso e fechou o mês, você compara com o mês anterior, justamente para você ver a variação. Então, aqui eu consigo fazer essa gestão que a gente falou aqui, que é algo super completo, de uma maneira simples. Basta você ter esse costume de fazer esse registro e todo mês você vê. E aí, o que eu tenho a receber? Aumentou ou diminuiu? Se você, por exemplo, fez uma grande antecipação de cartões, você vai ver que vai diminuir o seu receber. Quanto que eu tenho de estoque? Aumentou ou diminuiu? Se você fez uma grande compra no final do mês, por exemplo, você vai ver que vai aumentar seu estoque. Quanto que eu tenho a pagar de fornecedores? Eu comprava com 2 dias, agora eu estou comprando com 5 dias. Você vai ver que o seu volume de boletos a pagar vai aumentar bastante. Então, com isso em mãos e fazendo uma DRE, que é consideravelmente mais simples do que você ter um balanço confiável, você já vai ter uma boa visão aqui desse demonstrativo de fluxo de caixa. Porque fazendo essas 3 coisas que eu falei, você fecha o seu fluxo de caixa operacional, porque ele é lucro líquido mais as variações dessas contas que estão aqui na tela. O seu fluxo de caixa de investimentos é bem mais fácil de você acompanhar, porque se você comprou uma bomba, vendeu uma bomba, comprou um caminhão, vendeu um caminhão, normalmente isso é algo que você sabe. Lembrando que esse fluxo de caixa de investimentos, ele normalmente está no contas a pagar. Perfeito. E aí você tem que entender a variação do seu a pagar e o a receber, levando em consideração que você precisa separar. Perfeito, exato. O que é o fluxo de caixa operacional do fluxo de caixa de investimento. Porque aquele título a pagar, embora um título a pagar, ele é de investimento, não é originado de operações que envolvem o seu resultado que afetaram ele. Perfeito. Por isso que a gente fala que aqui no contas a pagar é fornecedor de produto para revenda. Isso, fluxo de caixa operacional. Exato. Desse contas a pagar aqui de cima, ele é de produto para revenda, é combustível, né? E se você tiver no seu negócio aí outros produtos, lubrificante, assim por diante. Aí eu venho fluxo de caixa de investimentos, só para fechar. Fluxo em caixa de investimentos, que aí normalmente você sabe, né? Não é algo que você faz o tempo inteiro. Comprei uma bomba, vendi um caminhão, comprei um imóvel. Né? Então, fluxo de caixa de investimentos e fluxo de caixa de financiamento. Aqui é o seguinte,
todo final de mês anota o quanto que você tem de banco em aberto. Agora, banco em aberto, aqui é importante, não é o que é que você tem de parcela a pagar. Por exemplo, tem um financiamento aqui que é 30 mil por mês de parcela. Uma parte dessa parcela, ela é juros e uma parte é principal. O que é que você vai ter que anotar aqui, pessoal? Você vai chegar no seu banco, todo banco tem isso, você vai pegar um relatório de quanto que seria para eu quitar hoje esse financiamento. Esse é o seu saldo a pagar, o saldo de principal, que chama. Desde que você se aproprie, né, dos valores correspondentes aos juros, porque ambos saíram do caixa. Perfeito. Uma parte foi do principal, outra parte foi do juro. Se você estiver contabilizando correto dentro do seu DRE, você se apropriou nessa competência do que compreende aos juros. A outra parte foi o que variou do quanto você abateu do principal no caso do financiamento. Vamos só detalhar um pouco isso aí mais que Robson falou, porque isso é importante. Então, no meu lucro líquido, que é a minha DRE, faz parte da DRE eu abater o pagamento de juros. Mas nem todo empresário ou contador tem esse costume de pegar lá a parcela que você pagou de banco e separar o que é que foi juro, o que é que é principal. O juro vai para a DRE, o principal ele vai direto para um balanço. Então, realmente, o que Robson falou você vai puxar lá o que você tem a pagar, né, excluindo os juros, né, então vendo só o saldo em principal, isso partindo da premissa que os seus juros já estão aqui contabilizados no lucro líquido, que é o correto, né? Porque senão o fluxo de caixa livre ele vai estar uma variação diferente do que realmente mudou. Por isso que a composição dos dois. Além quem está pensando assim, poxa, é muito difícil, eu vou começar e vai dar uma conta muito alta aí de investimento adicional, além do aporte que você precisa fazer para compor o seu estoque, né? Você vai ter um investimento que vai compreender o capital de giro. Por quanto tempo isso vai durar? Você poderia dar uma estimativa de quanto tempo vai durar para fazer essa conta? Para essa necessidade de capital de giro, ela ir progredindo ao longo dos meses, ou num único mês a gente consegue fechar? Como é que você pode falar sobre a duração da demanda por capital de giro? Perfeito, boa pergunta. Então vamos lá, pessoal. A gente tem aí, né, no primeiro mês de operação uma demanda gigante, né, por capital de giro, mas enquanto o seu negócio estiver estável em termos de prazo de recebimento, prazo de pagamento e volume de venda, a tendência é que você não precise de mais capital de giro. Mas, por exemplo, se estabiliza. Existe muita coisa que pode demandar um alto volume de capital de giro. Por exemplo, a gente está gravando hoje aqui, a gente está vivendo aí durante o período onde está tendo lá a guerra no Irã. E o preço do combustível subiu muito. Então, quando o preço do combustível sobe, aumenta a sua demanda por capital de giro. Você pode não estar vendendo 1 litro a mais, está vendendo a mesma litragem, mas o seu negócio ele vai chamar capital, porque naturalmente para repor o seu estoque, por exemplo, que você comprou a 6, agora para repor você vai ter que comprar ele a 7. Então, isso consome capital de giro. E isso vai bater justamente aqui na tela, vai mexer no seu contas a receber, vai mexer no seu estoque. Então, acompanhando dessa forma que a gente falou aqui, anota no final do mês o seu contas a receber, anota no final do mês o quanto que tem em estoque, anota no final do mês quanto tem contas a pagar, você vai conseguir justamente mensurar um efeito desse de aumento de preço, quanto demandou de caixa no seu negócio. Então, em resumo, as variáveis que estão na mão do gestor, em que ele possa intervir quanto à necessidade de capital de giro, basicamente estão relacionadas ao volume em que ele está vendendo. Se ele se dispor a vender mais ou ele perceber que há uma demanda maior do mercado, aquilo vai afetar a demanda por capital de giro. E o prazo. E o prazo de negociação com fornecedores e o volume que ele consegue ter de vendas que sejam a prazo. Perfeito. Se então, ele reduzir... Onde é que o revendedor consegue atuar para controlar a sua demanda de capital de giro? Ele consegue basicamente atuar em prazo de pagamento, porque ele pode comprar com mais prazo ou menos prazo. O revendedor consegue atuar em prazo de recebimento, porque ele pode, por exemplo, escolher não vender com prazo longo. Não, no meu negócio eu não vendo parcelado no cartão de crédito. Então eu diminuo o meu prazo de recebimento.
no meu negócio eu não dou crédito para clientes além de 7 dias. Então, diminui o meu prazo de recebimento. Então, eu consigo atuar. Quanto mais prazo, mais caixa eu consumo. Quanto menos prazo de recebimento, menos caixa eu consumo. E o revendedor consegue atuar no volume. Então, eu quero crescer. Tá bom, tudo bem, você pode crescer, mas isso vai te demandar capital de giro. Não, eu quero tirar aqui do meu negócio um cliente que a margem é muito baixa, eu acho que não é interessante eu atender ele e tal, diminuir o meu volume, isso vai demandar menos capital de giro. Então, essas são as alavancas que o revendedor consegue atuar para poder fazer uma boa gestão de capital de giro. Isso é muito importante para você estar sempre atento, né, Arlindo, quando você está fazendo concessão de crédito. Perfeito. Você está fazendo a composição de um limite de crédito integrado e ver como que isso aí pode afetar o seu caixa, você tem que levar em consideração essas variáveis. Porque às vezes é muito tentador, né, Robson? Chega um cliente e ele diz, é o seguinte, vou consumir aí 30 mil litros contigo, agora o prazo de pagamento fecha o mês e mais 15 dias, 30 mais 15. Aí você, todo bacana, feliz da vida porque vai vender 30 mil litros a mais, mas quando vê a demanda de capital aí é violenta. Isso. Esse é um item que tem que compor a sua continha ali quando Exatamente. Você for, poxa, será que vale a pena eu trazer esse cliente? E sem contar outros fatores operacionais como aumento de fluxo na bomba ali, vai estar ocupando um horário no período em que outros clientes que não demandariam por prazo estariam abastecendo e vão deixar de abastecer, às vezes porque tem um fluxo maior correspondente a um cliente a prazo. São muitas coisas que compõem o segmento de postos de combustíveis, né? Não é simples, né? Apesar de serem poucos produtos que a gente vende, definitivamente não é simples. E esse é um dos itens em que a gente está tratando aqui, que é o econômico, relacionado ao segmento, né? Você vê que é um mercado muito dinâmico. A gente, nessa produção de conteúdo, a gente vem tentando cobrir uma parte do que tem, com o apoio dos nossos parceiros empresários que estão fazendo parte conosco dessa jornada de tentar entregar uma das melhores soluções para o segmento. E assim, a gente conta com vocês para estar continuando acompanhando essa produção, né? Eu creio que a gente está chegando agora nos finalmente desse episódio, né? Então assim, vamos acompanhar, vamos seguir, que a gente vai ter muita coisa que vai estar entregando para vocês, para contribuir com o segmento, com o apoio de todos os nossos parceiros e amigos clientes. Pois bem, Robson. Então, a gente fechou aí, né, uma série de 5 episódios, a gente falou... Na realidade, eu acho que foram 7 episódios. Foram, nem sei, mas acho que foram 6. Bem, o YouTube vai dizer quantos episódios foram, mas o fato é que a gente teve 2 episódios falando sobre DRE, né, então a gente explorou em detalhe o que é uma DRE, como que a gente deve analisar uma DRE, o que é que faz diferença, tá? A gente teve mais alguns episódios falando do balanço patrimonial, mostrando... Teve o primeiro de história também, então acho que foi 6 episódios. Então esse é o 6º episódio, né, da série, tivemos esses episódios falando de balanço patrimonial e agora a gente arremata tudo isso integrando justamente essas 2 ferramentas. Eu tenho a minha DRE que gera o meu lucro, eu tenho o meu balanço que movimenta muito dinheiro ali no balanço que nem sempre vai para a minha DRE e por fim a gente arremata tudo aqui nesse demonstrativo de fluxo de caixa. E como eu estava falando para Robson, no nosso negócio é rotina, né? Eu comentei aqui nesse episódio, eu acho, não sei se foi no episódio anterior, comentei que eu faço no dia a dia esse tipo de análise que a gente está falando aqui e que nem uma vírgula das análises que a gente faz vem de fora do sistema. A gente faz tudo por dentro do B2Click. Primeiro porque a ferramenta permite, a ferramenta me dá condições de registrar tudo que eu preciso registrar para poder extrair esses relatórios e fazer minhas análises. E de fato, assim, pessoal, isso aqui não é teoria, tá? Essas análises é meu dia a dia mesmo, assim, essa semana que a gente está gravando aqui, eu passei uma boa parte dela dedicada a analisar esses números do nosso negócio. Auditar. Então, fazer tomada de decisão, né, para novos projetos e coisas que a gente está tocando lá, com base nessas análises, tá? De fato, aqui não é teoria, mas que só é possível porque eu tenho um sistema que me entrega essas informações e eu consigo tirar essas informações do sistema e analisá-las sem ter que ficar fazendo ajuste. Não, porque isso aqui eu tenho um controle paralelo, uma planilha à parte, não sei o que. Zero, a gente não tem nada disso. Então, Robson, eu agradeço grandemente a você, ao seu time, a ferramenta que vocês entregam,
Porque o que eu consigo fazer hoje é o que eu estudei na faculdade, que eu estudei na pós-graduação, que eu consigo aplicar na gestão do nosso negócio, porque eu tenho uma ferramenta que me permite fazer isso. E essa questão da rotina fragmentada, onde você tem uma informação em um determinado lugar, com uma determinada pessoa, outra informação com uma determinada estrutura de gestão do dado fragmentado, isso fragiliza muito a sua tomada de decisão. Exato. Porque aí é um controle paralelo, você atualiza a informação de um lado aqui, aí do outro lado não atualiza, e fica descasado, realmente uma bagunça. Você perceba que a gestão ela é integrada. A gestão ela é integrada. Você não tem como ter uma noção do que variou no seu caixa se você não analisa o seu balanço e a sua DRE. Então, se a gestão é integrada, como é que você pode ter um sistema que não seja integrado? A gente tem que ter as coisas integradas no âmbito operacional e no âmbito econômico, no âmbito financeiro, no âmbito contábil, porque é isso que faz com que você consiga ter a holística 360 graus do seu negócio. Perfeito. Não é? Então, esse é o tipo de solução que a gente entrega aqui na Redsoft, aqui com o Arlindo, percorrendo esse vocabulário econômico e importante, porque o Arlindo ele tem a ciência na sua retórica, porque vem de uma formação, vem de um perfil acadêmico, em que tem uma formação recente, tem um MBA, tem uma prática. Uma base teórica, né? Uma prática literária, você segue o que a literatura explica. Porque eu comento muito, porque a gestão econômica, não há muita diferença entre você gerir um pequeno negócio e você gerir um grande negócio. Você aplica... A literatura é a mesma. A literatura é a mesma. Se você olhar das grandes companhias, as companhias menores, a prática contábil, a prática de gestão é a mesma. Necessidade de caixa, gestão de recebíveis, de tudo que vai compor os seus indicadores econômicos, estão fazendo parte do dia a dia, não importa o tamanho do segmento. E a gente ter uma gestão integrada é isso que percorre a veia do sangue de nós, na Redsoft, que tentamos produzir soluções que entregam essa informação de uma maneira sólida, de uma maneira que permita a tomada de decisão de maneira concreta, de maneira confiável. Né? Então, percorre as conciliações, percorre a entrega integrada contábil e percorre também a gestão operacional. A gente está falando muito aqui na perspectiva de gestão econômica, compreende o CFO, compreende as pessoas que vão estar fazendo a gestão numérica do seu negócio, mas há uma complexidade gigante em que nós também compreendemos como produto. Né? Então a gente entrega uma gestão do seu estoque, uma integração com as companhias, uma comunicação nos programas de fidelidade, uma integração com os cartões de frota, uma integração com a bomba. Então, tudo isso faz parte da tecnicice que compreende o segmento, né? Perfeito. Vamos estar ampliando isso aí ao longo dos próximos episódios e contribuindo cada vez mais com o que a gente pode entregar de informação e com a solução que a gente faz. Então, Robson, eu agradeço grandemente aí pelo convite para participar dessa série. Realmente foi um prazer compartilhar conteúdo. Eu gosto muito de fazer isso, né, de falar sobre esse tema que faz parte do meu dia a dia, né, compartilhar. Acho que a gente consegue agregar um pouquinho aí para a revenda, isso. Que acho que ainda é bastante carente de conteúdo. Né? A gente está conseguindo aí construir através desse material que a gente vem produzindo, contribuir um pouco, né, para melhorar o nível da revenda. Obrigado. Perfeito, Arlindo, eu agradeço demais, assim, agradeço em nome da Redsoft e em nome de todos nós que estamos assistindo a contribuição que você vem trazendo para engrandecer o repertório de conteúdo que a gente precisa para gerir os nossos negócios. Obrigado mais uma vez, obrigado você que está assistindo esse vídeo, conto com vocês para estar acompanhando. A Redsoft tem um propósito de estar entregando novos vídeos, novos podcasts, essa é uma série de muitas e eu estarei mediando isso aí com vocês. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Assistam todos os episódios, realmente é importante assistir tudo para que você tenha uma compreensão completa e agradeço demais aí a participação. Muito obrigado. Obrigado, pessoal.